Capítulo 15. Em casa de Amália. Finalmente, já estava escuro, fim de tarde. Ká havia limpado o caminho do jardim, empilhado a neve dos dois lados e açocado solidamente, com o que o trabalho do dia chegava ao fim. Permaneceu em pé junto ao portão do jardim. Não havia ninguém em parte alguma. Já tinha despachado o ajudante fazia horas, expulsando-o para muito longe, mas este havia se escondido em algum lugar entre os pequenos canteiros e cabanas. Não podia mais ser encontrado, e a partir desse momento não apareceu de novo. Frieda estava em casa, lavando a roupa ou continuando a lavar o gato de Giza. Tinha sido um sinal de grande confiança da parte de Giza o fato de ter delegado a Frieda esse trabalho, que sem dúvida era pouco atraente e inadequado, incumbência que Ká certamente não teria tolerado se não fosse muito aconselhável, após as diversas falhas no serviço, aproveitar toda a oportunidade para ficar com crédito em relação a Giza. Satisfeita, Giza observara que Ká havia trazido do sótão a banheira do bebê, como a água fora aquecida e, finalmente, o modo cuidadoso como o gato havia sido levantado até a banheira. Depois, Giza entregou o gato completamente aos cuidados de Frieda, pois Schwarzer, o conhecido de Ká na primeira noite de sua chegada, o havia cumprimentado com uma mistura de timidez explicável naquela noite e incomensurável desprezo, como cabe a um servente de escola, e depois se dirigido com Giza para a outra sala de aula. Os dois ainda permaneciam lá. Como tinham contado a Ká no albergue da ponte, Schwarzer, apesar de ser filho de um castelão, fazia muito tempo vivia na aldeia por amor a Giza. Mediante suas ligações, havia conseguido ser nomeado professor auxiliar da comunidade. Exercia esse cargo de um modo tal que não perdia quase nenhuma aula de Giza, sentado ou no banco escolar entre as crianças, ou, de preferência, no estrado aos pés de Giza. Não havia mais perturbação. As crianças já haviam se acostumado fazia muito tempo, e isso talvez de uma maneira mais fácil do que Schwarzer, que não tinha nem afeição nem compreensão pelas crianças. Mal falava com elas. Só assumira de Giza a aula de ginástica. E, no mais, estava satisfeito por ficar nas proximidades de Giza e de viver no ar e no calor dela. Seu grande prazer era ficar sentado ao lado de Giza e corrigir com ela os cadernos escolares. Ainda hoje estavam ocupados com isso. Schwarzer havia trazido uma grande pilha de cadernos. O professor deu a eles também os seus, e enquanto ainda estava claro, Ká tinha visto os dois trabalhando junto a uma mesinha perto da janela, cabeças encostadas, imóveis. Mas agora se podia enxergar lá apenas duas velas tremeluzindo. Era um amor sério, taciturno, o que os unia. O tom era dado por Giza, cujo temperamento pesado às vezes se tornava selvagem e rompia todas as fronteiras, mas que não toleraria nunca coisa semelhante em outros, numa outra ocasião. Consequentemente, até o vivaz Schwarzer tinha de se submeter, andar devagar, falar devagar, silenciar muito, mas por tudo isso se via que era regiamente compensado pela presença simples e tranquila de Giza. No entanto, ela talvez não o amasse absolutamente. Seja como for, seus olhos redondos, cinzentos, literalmente nunca piscavam. Em vez disso, as pupilas pareciam se revolver sem dar resposta a essas perguntas. Só se notava que ela tolerava Schwarzer sem objeções, mas sabia com certeza não levar em conta a honra de ser amada pelo filho de um castelão, e levava em frente seu corpo amplo e opulento do mesmo modo, inalteravelmente calmo, não importando se os olhares de Schwarzer a seguiam ou não. Schwarzer, por seu lado, fazia-lhe o sacrifício constante de permanecer na aldeia. Os mensageiros do pai, que com frequência vinham buscá-lo, ele os despachava com tanta indignação como se a breve lembrança causada por eles já fosse uma recordação do castelo e dos seus deveres filiais.
uma perturbação sensível e irreparável da sua felicidade. Entretanto, tinha na realidade bastante tempo livre, pois Giza só se mostrava a ele, em geral, durante as horas de aula e da correção dos cadernos. Sem dúvida, não se tratava de cálculo, e sim porque ela amava o conforto e, por isso, acima de tudo, a solidão. Provavelmente, o mais feliz para ela era quando podia se esticar no canapé em casa com plena liberdade, tendo ao lado o gato, que não perturbava porque quase não era mais capaz de se mover. Sendo assim, Schwarzer ia de um lado para o outro durante uma grande parte do dia sem fazer nada. Mas isso o agradava, pois sempre dispunha da possibilidade, que também aproveitava com frequência, de ir à Rua do Leão, onde Giza morava, subir até o seu quartinho de sótão, escutar junto à porta, invariavelmente fechada, e depois, na verdade, ir embora de novo, após ter notado no aposento, sem exceção, o mais completo e incompreensível silêncio. Mesmo no seu caso, contudo, se manifestavam às vezes as consequências desse modo de vida, nunca, porém, na presença de Giza, que tomavam a forma de ridículas explosões em momentos de renovada arrogância oficial, que obviamente se ajustava suficientemente mal à sua posição atual. Com efeito, na maioria das vezes, as coisas não iam muito bem, como a experiência pessoal de K comprovava. Espantoso era apenas o fato de que, ao menos no albergue da ponte, se falasse com um certo respeito de Schwarzer, mesmo quando se tratava de coisas mais ridículas do que estimáveis, e nesse aspecto Giz estava incluída. No entanto, não era correto que, como auxiliar de ensino, Schwarzer acreditasse que era imensamente superior a K. Essa superioridade não existia. Um servente é uma pessoa importante para o corpo docente, sobretudo para um professor como Schwarzer, uma pessoa muito importante que não pode ser destratada impunemente. Esse desrespeito, na medida em que se torna inevitável pelos interesses da hierarquia, tem de ser tolerável pelo menos com a contrapartida correspondente. K queria conservar isso em mente naquela ocasião. Schwarzer também estava em débito com ele desde a primeira noite, e não havia diminuído pelo fato de os dias subsequentes terem, em verdade, justificado a recepção de Schwarzer. Pois nesse caso, não devia ser esquecido que a recepção talvez houvesse estabelecido o curso daquilo que se seguiu. Através de Schwarzer, de modo inteiramente irracional, a atenção plena das autoridades tinha se voltado logo na primeira hora para cá, quando ele, ainda inteiramente desconhecido na aldeia, sem relações, sem abrigo, exausto com a caminhada na neve, desamparado por completo, estava ali deitado no saco de palha, exposto a qualquer ação oficial. Apenas uma noite mais tarde, e tudo teria ocorrido de maneira diferente, com calma, quase em segredo. Seja como for, ninguém teria sabido de nada a seu respeito. Nenhuma suspeita teria sido levantada. No mínimo, ninguém teria hesitado em deixar um viandante sozinho por um dia. Teria visto sua utilidade e confiabilidade. As pessoas haveriam de comentar na vizinhança. Provavelmente, K teria encontrado logo, como mão de obra, um alojamento em alguma parte. Naturalmente, ele não teria escapado à administração. Mas havia uma diferença fundamental se no meio da noite a repartição central ou quem quer que pudesse estar ao telefone fosse abruptamente despertada por sua causa, se houvesse a exigência de uma decisão imediata, com aparente humildade, mas também com uma implacabilidade enfadonha, e acima de tudo, por Schwarzer, com certeza malquisto lá em cima. Ou se, em vez de tudo isso, K batesse à porta do prefeito no dia seguinte em horário de expediente e, segundo convinha, se apresentasse como caminhante estrangeiro que já tinha um lugar para dormir na casa de um determinado membro da comunidade, devendo provavelmente retomar a viagem no dia seguinte, exceto na eventualidade altamente improvável de que encontrasse trabalho ali, obviamente por alguns dias, pois se fosse por mais tempo ele não poderia ficar de modo algum.
Isso ou algo semelhante teria acontecido sem Schwarzer. A autoridade teria também continuado a se ocupar do seu caso, mas com tranquilidade, conforme os trâmites oficiais, sem ser perturbada pela impaciência do interessado, o que lhe era particularmente detestável. Pois bem, K era inocente de tudo isso. A culpa era de Schwarzer, mas Schwarzer era filho de um castelão e exteriormente havia se comportado corretamente. Por essa razão, portanto, K era obrigado a pagar. E o ridículo motivo de tudo? Talvez um humor inclemente de Giza naquele dia, em virtude do qual Schwarzer perambulou de um lado para outro, insone naquela noite, para em seguida se desforrar da sua dor em K. Sem dúvida também se poderia dizer, por outro lado, que K devia muito a esse comportamento de Schwarzer. Só por meio dele tinha sido possível, pelo menos um pouco, aquilo que K nunca alcançou sozinho, nem teria ousado fazê-lo, o que também, por outro lado, a autoridade dificilmente teria admitido, ou seja, que ele desde o início a havia encarado sem rodeio, com franqueza e olho no olho, na medida evidentemente em que isso era possível. Porém, foi um péssimo presente, que na verdade poupou a K muita mentira e subterfúgio, mas também o tornou quase sem defesa. De qualquer maneira, o prejudicou na luta e poderia, em relação a isso, desesperá-lo, caso não tivesse em condições de dizer que a diferença de forças entre a autoridade e ele era tão monstruosa que toda mentira e esperteza de que teria sido capaz não poderia atenuar essencialmente a diferença em seu favor, e sim precisaria permanecer relativamente imperceptível. Isso, entretanto, era apenas um pensamento com o qual K consolava a si mesmo. Schwarzer continuava, apesar disso, sendo devedor seu. Se naquela ocasião ele havia prejudicado K, talvez pudesse ajudá-lo da próxima vez. K teria continuado a necessitar de ajuda no nível mais elementar em todas as condições prévias. Até Barnabás, por exemplo, parecia estar outra vez falhando. Por causa de Frieda, K havia hesitado o dia todo para ir à casa de Barnabás perguntar por notícias. Para não ter de recebê-lo diante de Frieda, K estivera trabalhando fora e depois do trabalho ainda havia permanecido ali, à espera de Barnabás. Mas Barnabás não veio. Não restava outra coisa, então, a não ser ir atrás das irmãs, apenas por um momento. Queria fazer as perguntas já na soleira da porta e voltaria em breve. E assim, fincou a pá na neve e correu. Chegou à casa de Barnabás sem fôlego. Depois de bater brevemente à porta, escancarou-a e, sem prestar atenção no que se passava na sala, perguntou: Barnabás ainda não chegou? Só agora percebia que Olga não estava lá. Os dois velhos sentavam-se como antes à mesa distante, numa espécie de torpor e sem clara consciência do que tinha acontecido na porta. Foi só lentamente que voltaram os rostos para lá e que finalmente Amália, sob cobertas no banco junto ao aquecedor, levantou o corpo no primeiro susto com a aparição de K e pôs a mão na testa para se recompor. Se Olga estivesse ali, teria respondido logo e K teria podido ir embora. Por isso, teve ao menos de dar uns passos até Amália, estender-lhe a mão, que ela apertou em silêncio, e pedir-lhe que evitasse que os velhos assustados caminhassem para algum lugar, o que ela fez com algumas palavras. K ficou sabendo que Olga estava no pátio cortando lenha e que Amália, exausta, não disse o motivo, precisara deitar-se fazia pouco tempo. Barnabás, de fato, ainda não havia chegado, mas deveria aparecer em breve, pois nunca passava a noite no castelo. K agradeceu pela informação. Podia ir embora, mas Amália perguntou se ele não queria ainda esperar Olga. Mas, infelizmente, ele não tinha mais tempo. Depois, Amália perguntou se K havia conversado naquele dia com Olga. Ele negou espantado
e perguntou se Olga queria lhe comunicar algo especial. Amália franziu a boca como se estivesse levemente irritada, fez um aceno silencioso de cabeça para cá. Era claramente uma despedida, e deitou-se outra vez. Da sua posição de descanso, mediu-o com os olhos, como se estivesse admirada pelo fato de ele ainda estar ali. Seu olhar era frio, claro e imóvel como sempre. Não estava exatamente dirigido sobre aquilo que observava, mas passava um pouco ao largo do objeto, de uma maneira quase imperceptível, mas indubitável, o que era incômodo. Não parecia ser fraqueza, embaraço ou desonestidade que o causava, mas uma exigência contínua, superior a qualquer outro sentimento, de ficar sozinha, o que talvez viesse à consciência dela mesma só dessa maneira. Ká julgou se lembrar de que esse olhar já o havia ocupado na primeira noite. Provavelmente, toda a má impressão que essa família logo lhe causou remontava àquele olhar, que em si mesmo não era feio, mas altivo e honesto na sua impenetrabilidade. Você está sempre tão triste, Amália, disse Ká. Alguma coisa a atormenta? Não pode dizer? Ainda não vi uma moça do campo como você. Só hoje, só agora é que, na verdade, isso me ocorreu. Você é aqui da aldeia? Nasceu aqui? Amália fez sinal que sim, como se Ká só tivesse feito a última pergunta. Depois disse: Você vai então esperar Olga? Não sei porque você sempre me pergunta a mesma coisa, disse Ká. Não posso ficar mais tempo, porque minha noiva me espera em casa. Amália apoiou-se nos cotovelos. Não sabia de nenhuma noiva. Ká disse o nome. Amália não a conhecia. Perguntou se Olga sabia do noivado. Ká acreditava que sim. Olga o havia visto com Frieda. Além do que, notícias como essa se espalhavam rápido pela aldeia. Mas Amália lhe garantiu que Olga não sabia e que isso iria fazê-la muito infeliz, pois ela parecia amar Ká. Ela não havia falado abertamente sobre o assunto, pois era muito discreta. O amor, porém, se traía sem querer. Ká estava convencido de que Amália estava enganada. Amália sorriu, e, apesar de triste, o sorriso iluminou o rosto sombrio e fechado. Fez falar o que silenciava, tornou familiar o que era estranho. Era a entrega de um segredo, de uma posse até então bem guardada, que na verdade podia ser tomada outra vez de volta, mas nunca por completo. Amália disse que certamente não se enganava, sabia com efeito de mais coisas ainda. Sabia que Ká também tinha uma inclinação por Olga, e que as visitas dele, sob o pretexto de alguma mensagem de Barnabás, na realidade eram dirigidas a Olga. Agora que Amália sabia de tudo, ele não precisava mais ser tão severo e podia vir com frequência. Era isso que ela queria dizer a ele. Ká sacudiu a cabeça e lembrou-lhe do seu noivado. Amália parecia não desperdiçar muitos pensamentos com esse noivado. A presença imediata de Ká ali, sozinho diante dela, é que era decisiva. Ela perguntou apenas quando Ká havia conhecido aquela moça. Ele estava fazia poucos dias na aldeia. Ká narrou a noite na hospedaria dos senhores, ao que Amália replicou laconicamente que ela fora muito contrária que o levassem à hospedaria. Ela invocou como testemunha disso Olga, que acabava de entrar com uma abraçada de lenha, fresca, com o rosto picado pelo ar frio, viva e vigorosa, como que metamorfoseada pelo trabalho, em comparação com sua inércia anterior tão pesada ali no quarto. Atirou a madeira no chão, saudou Ká com desembaraço e logo perguntou por Frieda. Ká trocou um olhar de conivência com Amália, mas esta não dava a impressão de se considerar desmentida. Um pouco excitado com aquilo, Ká contou com mais detalhes do que o faria em outras circunstâncias a respeito de Frieda. Descreveu com que dificuldades ela de algum modo conduzia uma vida doméstica na escola e, na pressa de contar, queria ir logo para casa, esqueceu-se de tal maneira que,
na forma de uma despedida, convidou as duas irmãs a visitá-lo. Nesse ponto, entretanto, assustou-se e ficou bloqueado, enquanto Amália imediatamente declarou aceitar o convite, sem o deixar com tempo para pronunciar uma palavra. Foi então que Olga precisou também fazê-lo e o fez. K, porém, pressionado sem parar pelo pensamento de necessidade de uma rápida despedida e se sentindo inquieto sob o olhar de Amália, não hesitou em admitir sem disfarce que o convite havia saído sem a menor reflexão e somente a partir do seu sentimento pessoal, que ele, no entanto, não podia sustentá-lo, uma vez que existia uma grande hostilidade entre Frieda e a família Barnabás, que, aliás, lhe era totalmente incompreensível. Não é hostilidade, disse Amália, levantando-se do banco e atirando para trás o cobertor. Não é grande coisa, simplesmente reproduz a opinião geral. Mas agora vá para sua noiva. Eu vejo com que pressa está. Não tema também que nós iremos. Eu o disse logo de início, apenas brincando, de malvadeza. Mas você pode vir à nossa casa com frequência. Não há impedimento para isso. Pode sempre usar o pretexto das mensagens de Barnabás. Eu facilito as coisas para você, dizendo que ele, mesmo quando traz uma mensagem do castelo, não pode ir outra vez à escola para se apresentar. Não pode ficar correndo tanto de um lado para o outro, pobre rapaz. Ele se consome no ofício. Você terá que vir pessoalmente para pegar as notícias que lhe são dirigidas. K ainda não tinha ouvido Amália falar tanto daquele assunto. Soava diferente da sua fala habitual. Havia nela uma espécie de majestade que não só K sentia, mas com toda evidência Olga também. Sua irmã já acostumada com ela. Estava em pé um pouco à parte, as mãos cruzadas no colo, outra vez na sua postura habitual, as pernas separadas, um pouco curvada, os olhos dirigidos para Amália enquanto esta fitava K. É um equívoco, disse K. Um grande equívoco você julgar que minha espera por Barnabás não é séria. Pôr em ordem meus assuntos com a autoridade é meu desejo mais alto. Na verdade, meu único desejo. E Barnabás deve me ajudar nisso. Muita esperança minha depende dele. Na realidade, já me decepcionou muito uma vez. Mas foi mais por culpa minha do que por culpa dele. Aconteceu na confusão das primeiras horas. Na época que eu acreditava alcançar tudo com um passeio à noite. E o fato de que o impossível se mostrara impossível, eu imputei a ele. Influenciou mesmo meu julgamento sobre sua família, sobre vocês. Mas isso já passou. Eu creio conhecê-las agora melhor do que antes. Vocês são até... K procurou a palavra certa, não a encontrou logo e contentou-se com uma que ia passando. Vocês são talvez mais bondosas do que qualquer um entre os habitantes da aldeia, na medida em que os conheço até agora. Mas você, Amália, me confunde de novo, uma vez que rebaixa, se não o ofício de seu irmão, pelo menos o sentido que ele tem para mim. Talvez não esteja iniciada nos assuntos de Barnabás, então está bem e vou deixar as coisas ficarem como estão. Mas talvez você seja iniciada. É essa antes de qualquer outra impressão que tenho? Aí então é ruim, pois isso significaria que seu irmão me engana. Não se preocupe, disse Amália. Não sou iniciada. Nada poderia me incitar a deixar que eu fosse iniciada. Nada. Nem mesmo a consideração por você, por quem eu com certeza teria feito muita coisa, pois, como diz, somos pessoas bondosas. Mas os assuntos do meu irmão são dele. Não sei nada a esse respeito, a não ser o que ouço por acaso aqui e ali contra a minha vontade. Olga, ao contrário, pode lhe dar uma informação completa, pois ela é confidente de Barnabás. E Amália foi embora, primeiro em direção aos pais, com os quais cochichou, depois para a cozinha. Tinha saído sem se despedir de K, como se soubesse que ele permaneceria ainda por muito tempo e não fosse necessária nenhuma despedida. Fim do capítulo.